Mas assim, vocês poderiam iniciar, a minha pergunta inicial era se vocês conseguiram ler o texto e quais Sim. foram as impressões que vocês tiveram inicialmente. E aí, se alguém quiser falar, comentar o que é que achou do texto, seria Ai, muito bom. Nica, achei um texto tão lindo, um texto tão leve, assim, acho que é um texto, são 24 páginas, mas que a gente consegue ler ele com uma facilidade muito grande, porque ele contextualiza, né? E assim, eu noto que ele é desafiador, ao mesmo tempo que ele mostra para a gente que é possível. Então, todas as propostas que ele traz de como trabalhar com o aluno para resolver problema, a gente percebe que é possível na prática. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, porque já me vi até em sala de aula, trabalhando. Porque aquilo é um material que você trabalha muito tempo, né? Aquela abordagem, aquelas propostas de ajudar as crianças a escrever e formular problemas. E aí a gente vê que até com os pequenininhos, né? Tem um lá de Garfield, que era o primeiro ano, e a gente vê que os alunos escreveram. Eu disse, meu Deus, mas nosso aluno não escreve, mas o professor não escreve? Então ele pode ser escriba, né? Ele pode ser um escriba. Se a criança não escreve, o professor pode ser um escriba, contanto que ele faça essa mediação, contanto que ele coloque a criança para refletir, para pensar, para elaborar ideias e para elaborar justamente esses problemas, né? Até eu fiquei pensando também até na educação infantil. O professor não precisa nem ser escriba, mas só o fato dele mediar esse trabalho, como o exemplo lá da teoria de Garfield, tem uma imagem que é possível. Vamos pensar em que problemas é possível a partir disso aqui. Eu achei maravilhoso, viu? Muito bem. Desde então, parabéns pelo texto escolhido pela dupla, muito bom, excelente. Ah, que bom que você gostou. Ô, Cláudia, e só completando, eu achei assim bem interessante, porque ele tem tudo a ver com os textos que a gente leu de produção escrita. Né? Exatamente. Ele casa bem direitinho com a produção escrita. Então, eu achei perfeito. Eu também, adorei, muito bom. Falar muito não, porque eu sei que você tem maravilhas para falar para a gente, mas ele é muito gostoso. Alguém mais, gente, quer falar a impressão que teve sobre o texto? Eu assim, fiquei encantada com o texto, né? Porque é possível fazer coisas que a gente acha que são impossíveis, que a gente não consegue, que os meninos não vão acompanhar, que eles não vão dar conta, e mostra que é possível e até simples de ser feito, né? É magnífico, porque ele traz uma visão de algo que a gente já trabalha e já fala e já conversa há tanto tempo, só que de uma maneira descomplicada, né? Que a gente diz assim, o menino não vai compreender, ele não vai acompanhar, ele não vai fazer, eu não vou nem tentar. A gente às vezes nem tenta fazer, subestimando a inteligência da criança. E esse texto traz exemplos que mostram que a criança é capaz de fazer mais até do que ela propõe. Né? Muito, muito bom. Amei. Que bom. Lilian, se você puder dar um suporte a Edna, ela está tentando ver como é que faz para poder compartilhar o arquivo aqui com a gente. Eu só queria continuar a conversa, quer dizer, eu também tive essa impressão em relação ao texto e foi exatamente por isso que eu escolhi ele, porque eu achei ele um texto tão simples, assim, fácil de ler, uma leitura que ela é fluida. E não é um texto que ele traz uma discussão científica, assim, com resultados de pesquisas, termos científicos, essas coisas assim, que às vezes deixam a leitura um pouco chata. E aí eu achei, poxa, eu acho que pode ser um texto muito bom para os professores acessarem diretamente. Porque a gente sente muito eu acho que quando a gente fala de formação de professores, a gente percebe essa carência. O professor, ele precisa ter as impressões dele diretamente do texto. Então, eu acho que ele é um texto simples, que ele traz uma fluidez na leitura, como Cláudia falou, né? São 24 páginas, você chega e pega assim, meu Deus, 24 páginas, mas eu me diverti muito lendo o texto, porque são exemplos, às vezes, tão engraçados das crianças, não é? E assim, eu achei que era uma leitura muito, enfim, divertida. E tudo que a Chica fala, apesar dela não trazer esse resgate histórico do que seja um problema matemático e essas questões,
mas tudo que ela fala é muito fundamentado do ponto de vista da pesquisa. Tudo que ela indica é muito fundamentado. Então, eu achei que seria um texto realmente pertinente, tanto para esse repasse dos bolsistas, mas também para os professores terem acesso, porque eu acho que ele traz uma questão que é central, que é o como fazer. E eu acho que é uma preocupação central dos professores, né? Como é que eu vou fazer isso? E o texto traz tantas dicas, né? Tantas possibilidades de fazer essa reformulação dos problemas, que eu achei que poderia ser um texto interessante para os professores. Eu vou tentar... Bom dia. Bom dia, quem vai falar? Bom dia, tudo bom? Bom dia, amiga. Estou novata aqui no grupo, acho que já me viram aí. Eu estive na formação em Nazaré da Mata, sou aqui de Petrolina. Estou fazendo parte agora da equipe, né? Leonice. Iniciais Leonice. Seja bem-vinda, Leonice. Obrigada. Amei, já falei para a Cláudia, assim, parabenizando assim, a equipe, né, dos anos iniciais e da educação infantil. Vocês, assim, realmente... Eu venho dos anos finais, né? Eu fazia parte, eu era formadora de matemática dos anos finais, aí mudei. Eu digo, não, quero experiências novas, né? E em relação ao texto, realmente achei, assim, maravilhoso. Inclusive, ainda não li completo, mas já adquiri meu livrinho aqui para me apropriar, já que eu estou agora com os anos iniciais, assim, e a gente vem fazendo esse trabalho com os anos finais, e realmente, assim, se o professor dos anos iniciais começar esse trabalho, alguns talvez já estejam até fazendo esse trabalho, isso vai ser, assim, maravilhoso, né? Para os anos finais, né? Isso vai refletir de uma forma muito, 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 muito positiva. Até porque os anos finais, agora, a resolução de problema vem como uma macro, né? Uma macro competência, realmente o trabalho todo voltado nesse sentido. Então, maravilhoso. Está de parabéns pela escolha, viu? E um prazer estar com vocês e fazer parte dessa equipe. Seja bem-vinda, Leonice, com as suas contribuições matemáticas. Obrigada. Muito bom você ter chegado também. Ô, Nica, e assim, uma coisa interessante da questão da resolução de situações, problemas, é ter esse pensamento macro, que essa resolução de situações, problemas, elas envolvem a matemática, mas elas envolvem um contexto mais amplo, né? E o texto, ele traz isso também, dessa questão desse raciocínio lógico, de fazer com que a criança processe como é que ela pode resolver situações, entre aspas, problemas dos mais diversos âmbitos. É verdade. Olha, se tiver muito ruim a resolução a ponto de atrapalhar mais do que ajudar, aí vocês me digam que eu tiro e eu mesmo fico passando aqui os slides só para eu me guiar. Tá eu certo? não consigo enxergar, não consigo Não ler nada. nada. Muito Você ruim. diminui, Nica. Mas não é o tamanho, não, é a resolução mesmo. As letras estão quebradinhas, como se tivesse... Então, deixa a imagem, tu vai lendo para a gente as palavrinhas aí, enigmas. Nica, Ah, sim, diga. Nica, Agora, é melhorou. você que está compartilhando, é? É. É porque a Edna está tentando, mas ela ficou sem áudio e sem vídeo no Zoom. Ela não tá, por isso que ela não está conseguindo compartilhar. Não tá, não? Ela não está conseguindo, porque ela ficou sem áudio e sem vídeo. Porque eu não sei. E o teu, Lili, continuou com problema? O computador não está... Quando eu vou, ele desliga. Não sei o que é, não. Ele se desliga sozinho. Ô, Nica, mas já apareceram bem legíveis as duas primeiras perguntas que você faz. Tá bom. Então era só ali o início mesmo. Mas aquele início é só uma capa, não tem muito o que fazer ali, não. Pronto, olha, agora as perguntas estão legíveis. Certo. Se não tiver legível, vocês me digam que eu leio, tá certo? Pronto. Aí, então, que bom que vocês gostaram do texto. Então, foi uma escolha que talvez seja pertinente aí para os professores. E aí, como ela discute, acho que ela discute a questão da formulação dos problemas,
Eu queria perguntar para vocês o que é que vocês acham que é um problema. Eu acho que uma maneira que a gente tem de chegar a entender o que é um problema matemático é primeiro conceituando o que é que seria um problema. E eu acho que todo mundo deve ser expert aqui, porque de problema a gente entende, né, minha gente? É um grande desafio. É um desafio. Isso. É uma coisa que, a princípio, a gente acha que não tem uma solução. Que precisa buscar resolver aquilo. É uma situação que a gente precisa tentar resolver. Foi isso que eu pensei, uma situação que precisa ser resolvida. Certo. Então, algo que quando a gente se depara imediatamente, a gente não consegue resolver, não é isso? Uhum. E aí a gente precisa pensar as estratégias para poder chegar e conseguir resolver. Exatamente. Então, a gente poderia dizer, então, que um problema seria esse espaço, né? Que fica entre um estado presente e esse ato, esse solução desse problema. E aí a gente se depara com problemas cotidianamente. A questão do problema não é algo que está inserido somente na discussão no campo da matemática. Problemas é um tópico que a gente encontra em qualquer área do conhecimento. A gente se depara com um problema na nossa vida cotidianamente. Então, sei lá, eu estou indo para o trabalho e aí eu estou atrasada para o meu trabalho e aí eu preciso pegar uma meia para calçar para ir para o trabalho, para vestir. E aí a minha gaveta de meia está toda desorganizada, eu pego uma meia e não consigo achar o outro par. Então isso é um problema. E aí como é que eu vou solucionar esse problema? Será que eu vou ali perder meu tempo procurando esse par? Será que eu pego outra cor de meia? Ou será que eu tomo a decisão de ir com outro tipo de calçado para poder ir para o trabalho? Então, de maneira geral, as crianças elas têm ideias sobre o que seria um problema. Então, é sempre importante a gente estabelecer essa conversa com as crianças quando a gente está iniciando esse processo de uma situação didática que envolva tanto a resolução de problema quanto a formulação de problemas. As crianças elas possuem ideias do que sejam problemas. E a gente se depara com isso cotidianamente. Agora, entre um problema e um problema matemático, como é que a gente avança? Como é que a gente chega a essa consideração do que é que seria um problema matemático? Então, na opinião de vocês, o que é que seria um problema matemático? Um que envolva alguma linguagem que seja própria da matemática, algum conceito de matemática, que envolva o número, que tem alguma coisa a ver com os conceitos de matemática. Que a gente use matemática. Uhum. Mas necessariamente não precisa usar o algoritmo, né? Você pode usar os conceitos matemáticos, mas necessariamente não precisa fazer uso do algoritmo, necessariamente um cálculo. Sem precisar usar um número, né? Também, assim. Eu acho que quando você envolve o lógico matemático, não é não? Não é não, eu acho ótimo, Carla. Não é não. Eu não sei, eu acho que responder com uma pergunta ótimo, né? Eu acho ótimo. Não é não, isso não. Bem, eu acho que assim, inclusive Chica, ela vai dar uma definição do que seja problema lá no texto. Ela vai dizer que é toda situação que não possui uma solução evidente, na qual é exigido que o resolvedor combine seus conhecimentos e decida-se sobre como utilizá-los na busca dessa solução. Esses conhecimentos, eles podem ser conhecimentos matemáticos, né? Como alguém falou aí, acho que foi Carla, quer dizer, pode ser algo mais amplo, pode envolver outros tipos de conhecimentos e também os conhecimentos matemáticos. Isso que a Leila falou a respeito da linguagem matemática, eu acho que a gente pode também aproximar isso para chegar a um conceito que seja um problema matemático. Quer dizer, se nesse problema eu utilizo uma linguagem matemática para elaborar ele, e também eu utilizo uma linguagem matemática ou conhecimentos matemáticos para tentar solucionar esse problema, então a gente poderia dizer que ele é um problema matemático. Então, no cotidiano, a gente também pode resolver os problemas que a gente se depara com conhecimentos matemáticos. Então, eu estou num self-service e aí tem duas opções de pratos para mim. Uma de peixe, magrinho, outra de lasanha. E aí eu posso fazer essa escolha e tomar essa decisão baseada na quantidade de caloria que tem os pratos, baseado no valor, no peso que aquilo vai dar, né?
que são elementos da matemática que eu posso utilizar para tomar essa decisão e para solucionar esse problema que eu me deparei. E aí é muito importante e eu quis começar por aí, o texto da Chica, ele não começa por aí, mas eu quis começar por aí porque é muito importante que a gente tenha claro isso antes de iniciar essa intervenção com os alunos, esse processo de aprendizagem com os alunos. Se o professor ele não tem claro o que é um problema, se ele não tem claro o que é um problema matemático, então ele não vai conseguir conduzir bem esse processo. Porque, mais uma vez, os estudantes eles têm concepções anteriores do que sejam problemas, do que sejam problemas matemáticos, mas esses conhecimentos, eles podem ser, os estudantes ainda podem ter dúvidas sobre o que seja. Esse conhecimento ele ainda não está sistematizado. Então, é importante que o professor ele faça esse levantamento, que os alunos conseguem expressar o que são problemas para eles, para que ele possa conduzir esse processo de aprendizagem. E aí, uma coisa interessante que eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho, é sobre um problema que já é bem famosinho, chama Problema do Capitão. Não sei se alguém já ouviu falar desse problema. Acho que Mica, com certeza, né, Mica? E é um problema que fala justamente dessa questão de como que os estudantes têm conhecimentos prévios sobre os problemas matemáticos. Então, um grupo de investigadores numa universidade da França, no final da década de 70, propôs essa pesquisa para alunos em torno de 11 anos de idade. Eles chegavam na sala e pediam para os estudantes resolverem esse problema aí. Se o navio tivesse 26 ovelhas e 10 cabras a bordo, quantos anos teria o capitão do navio? Então, eles apresentavam esses problemas para os meninos e pediam que eles resolvessem. O que é que vocês acham que os estudantes responderam? O que é que vocês acham, como que eles reagiram a esse problema? Me digam aí. Somaram as quantidades para dar a idade do... Somaram as quantidades para dar a idade do capitão? Porque geralmente quando se diz assim, quantos anos, a tendência é, quando o aluno observa aqui os números, né? E quando tem a questão da pergunta do quantos, eles já deduzem que seria uma soma. Já vão para essas palavras, né? Assim, o quantos é meio determinante da operação. Uhum. Faltou lá o todo. Também, né? Sempre está presente. Mas verdade. Eu acredito que a tendência seria somar as duas quantidades, já que a idade de um capitão de um navio para uma criança não pode ser uma idade parecida com a idade que eles têm, próxima à idade deles, né? Então, teriam que ser números altos para poder somar e dar essa idade dessa pessoa. Alguém mais acha que os estudantes tiveram algum comportamento diferente do que esse? Ô, minha querida, eu acredito que os meninos talvez não conseguissem resolver porque o problema não tem lógica. Exatamente. Né? Nada conecta com nada. Como é que eles vão saber a idade do capitão se está falando das ovelhas? Exatamente. Quer dizer, isso era o que os pesquisadores esperavam que ia acontecer. Quer dizer, eu estou dando um problema para as crianças que não faz sentido nenhum, quer dizer, a ovelha com cabra para sair a idade do capitão. Então, provavelmente, esses alunos não vão conseguir responder o problema, vão contestar isso. E aí, para surpresa dos pesquisadores, o que aconteceu foi que 78% dos estudantes deles deram efetivamente a idade do capitão, fazendo isso que Leila comentou, quer dizer, somando esses dois dados. O que é que isso mostra para a gente? O que é que isso quer dizer, minha gente? A primeira Eles não sabem interpretar, né? Que não sabem interpretar, mas assim, do ponto de vista Eles da pesquisa... não são ensinados a fazer esse tipo de interpretação. Porque geralmente a escola só apresenta um tipo de problema convencional. Eu penso assim, que às vezes o nosso estudante, né, ele é levado a resolver problemas e não refletir sobre o que eles propõem. Então, por isso que eles pegaram os números que tinham e resolveram. Tem isso também. Vejam, se a gente vai... a fundamentação dessa pesquisa foi em... esqueci o nome do homem. É um nome da didática da matemática. Bem famoso, meu Deus. Chevalier. Collier.
Polia? É Chevalier. Ah, tá. E aí, o que é que Chevalier, ele estudou as concepções das crianças, né? Ele diz o seguinte, que as crianças têm concepções sobre os problemas da matemática e sobre os professores que ensinam matemática. Então, uma das concepções das crianças que ele percebeu é que as crianças pensam, a ideia da criança é que o professor, obviamente, sabe mais. Então, se o professor está passando uma atividade para mim, um problema para mim, significa que esse problema tem resposta. O professor não iria... Não pode estar... E não, por mais absurdo que seja, tem uma resposta, porque é o professor que tá colocando para eu fazer, e o professor sabe. Então, isso é uma concepção que o Chevalier identificou nas crianças, que eles acham que o professor sabendo e o professor propondo, portanto, existe uma resposta. E a segunda coisa que ele observou é que se um problema matemático apresenta dados, esses dados é que vão dar indícios da resposta que eu tenho que oferecer. Então, se tem 26 e 10, eu tenho que fazer alguma coisa com esses dois dados aí, né? Isso está mostrando o que para a gente? Para além disso que vocês colocaram, quer dizer, existe uma questão séria de interpretação, existe uma questão séria da gente introduzir na escola os mesmos tipos de problemas, né? A gente não varia os tipos de problemas na escola, mas isso também mostra que as crianças têm concepções prévias, eles têm conhecimentos prévios e têm hipóteses sobre o que são os problemas, né? E a gente tem que aproveitar essas concepções para que elas não atrapalhem o processo de aprendizagem em relação aos problemas de matemática. Então, professor... Sim? E aí, já pegando o gancho nessa tua fala, é a gente entender que nesse processo de trabalho, né, com formulação e resolução de problemas, o foco nem é tanto para a obtenção de resposta pelo aluno, né? Na verdade, é a gente pensar e levar essa criança a resolver um problema, buscar métodos, estratégias, procedimentos, né? E aí, dentro dessa concepção é que, de fato, vai ocorrer essa aprendizagem matemática, né? Encaminhando essa criança de fato, aprender a formular e resolver problemas do cotidiano, fazendo a relação com o seu cotidiano, né? Isso. E até porque também, Mica, a gente nem pode definir um problema matemático como sendo algo que tem a solução, né? Eu acho que vocês já tomaram conhecimento aí na vida de vocês que existem problemas matemáticos muito famosos que até hoje ninguém encontrou solução e nem por isso eles deixam de ser caracterizados como problemas matemáticos. Então, como o Mica está falando, o importante não é alcançar a solução do problema, mas é envolver a criança nesse processo para que ela se aproprie da estrutura de um problema matemático, para que ela saiba como é que se estrutura um problema matemático e faça essa relação com a nossa vida, que a gente vai encontrar esses problemas na nossa vida. Ô, Mica. Oi. Eu acho que a questão da dificuldade está justamente aí, né? Porque a maioria dos professores, eles acham que ensinar problemas é colocar uma lista de problemas, mesmo que eles variem a forma de perguntar, né? o tipo de problema, mas eles não dão foco à compreensão do problema, e sim à solução do problema. Né? Eles não trabalham com a criança a compreensão do que tem no problema, qual a estrutura do problema, o que está pedindo, e sim fazer com que as crianças decorem, vamos dizer assim, os diversos tipos de problema, e aí eles se tornam algo mecânico. Toda vez que aparecer assim, eu vou resolver assim. Toda vez que vai fizer isso, eu vou fazer assim. Né? E não trabalha a compreensão em si. Exatamente. E como a colega dos anos finais falou, a questão da formulação dos problemas é uma questão hoje central no currículo, né? Antes só tinha a questão da resolução e hoje se acrescenta essa habilidade da formulação. Mesmo nos anos iniciais, né? No primeiro, segundo ano, já vai ter essa habilidade de formulação de problemas, que era algo que não se pensava ainda e que vem justamente nesse sentido, quer dizer, um aspecto para a gente compreender como se resolve é também entender como é que se formula, né? Então, é um elemento que também vem nesse sentido de
completar essa compreensão. E aí a Chica, ela inicia o texto dela questionando, não questionando a gente, mas assim, dando uma visão do porquê é importante formular problemas com os estudantes. E aí tem um extrato, um fragmento do artigo que diz assim: quando um aluno cria seus próprios textos de problemas, ele precisa organizar tudo o que ele sabe e elaborar o texto, dando-lhe sentido e estruturas adequados para que possa comunicar o que pretende. Então, nesse processo, aproxima-se a língua materna e a matemática, as quais se completam na produção de textos e permitem o desenvolvimento da língua específica. O aluno deixa, então, de ser um propositor de problemas, vivenciando o controle sobre o texto e as ideias matemáticas. Então, esse trecho eu achei muito rico no artigo, porque ele toca em questões muito importantes na aprendizagem matemática. Uma das primeiras questões é justamente essa questão do conhecimento prévio, quer dizer, para formular o problema, o aluno ele precisa reunir tudo o que ele sabe. Essa reunião de tudo que ele sabe são esses conhecimentos que ainda precisam ser sistematizados, mas também são conhecimentos vivenciados na escola em torno do que é um problema matemático, de como resolve-se um problema. E a outra coisa que eu achei muito interessante é que quando a gente formula problemas, a gente está falando, obviamente, de escrita, né? E aí entra na questão do registro no ensino da matemática, que é uma questão muito importante para subsidiar as aprendizagens. Então, se a gente fizer um comparativo, pensem comigo, da quantidade de registros que a gente faz na língua portuguesa, no ensino de língua portuguesa, e a quantidade de registros que a gente faz no ensino de matemática, a gente percebe que existe uma disparidade muito grande, que a gente tem muito mais alunos escrevendo em língua portuguesa do que em matemática. Mas isso é tão importante na matemática quanto em língua portuguesa, porque o registro do aluno, ele vai dar um suporte para essa aprendizagem. E aí, quando a gente está propondo essas situações de formulações, a gente vai ver que quando a gente propõe num primeiro momento a formulação de problemas no aluno, para o aluno, o primeiro problema que ele vai formular é muito diferente se eu acompanho essa aprendizagem, se sistematizo essa aprendizagem até o final do ano, por exemplo. Então, se o estudante ele não registra isso, né, se ele não tem se o professor não habitua esse estudante a fazer os registros, tanto na resolução quanto na formulação de problemas, o estudante ele não consegue alcançar o processo, né, visualizar esse processo de desenvolvimento, e o professor ele também perde um material importante para acompanhar essa aprendizagem. Então, o registro da matemática é um assunto que ele é muito importante da gente tocar com os professores. Os estudantes precisam fazer esses registros. Uma outra questão que esse mesmo fragmento me traz é a questão da apropriação da linguagem matemática. Existem diversos estudos que já falam, não é algo novo, de que quando a gente aprende matemática, a gente também aprende e se apropria de uma linguagem matemática. Então, na nossa vida, a gente utiliza termos matemáticos. Nos anos iniciais, a gente utiliza, por exemplo, termos mais, menos, termos relacionados a grandezas e medidas, enfim, a gente utiliza isso no nosso dia a dia. Mas quando a gente usa isso na aprendizagem da matemática, a gente vai se apropriando melhor disso. E quando a gente formula problemas, a gente consegue resgatar esse termo e utilizar isso dentro de um problema matemático. O que é que isso significa? Isso significa que a gente está ampliando o repertório vocabulário dessa criança. E isso, por sua vez, vai ajudar ela a aprender melhor matemática, né? Então, a gente está permitindo, quando a criança, a gente insere ela nesse processo de formulação de problemas, a gente está permitindo que ela se familiarize com esse gênero, com os elementos que estruturam um problema matemático, e a gente está dando oportunidade para essa criança entender que existem termos, e esses termos facilitam também a aprendizagem dela no processo. E um outro aspecto que é muito importante também é a questão da mudança de papéis. Então, quando a gente, veja só, quando a gente estava com um currículo somente centrado na resolução do problema, era o professor que propunha ao aluno a resolução, sempre, né? Toda situação que envolvia matemática era o professor que pedia para o aluno resolver. Então, ele nunca experienciava o oposto, ele nunca conseguia ser o produtor daquele dado, né? O autor daquela situação. Ele nunca conseguia
propor para o colega dele o desafio de resolver o problema que ele criou. Então, isso é também uma temática muito importante até para a gente construir uma afinidade com a matemática. Se o aluno ele consegue experienciar o fazer, se ele consegue experienciar esse fazer da matemática, ele sai de uma posição onde ele era muito distante, né? A gente está colocando ele num lugar mais próximo de que eu também posso fazer isso. Então, possivelmente, é uma coisa que eu domino, que eu tenho propriedade. E aí, Oi. eu não sei se... Oi? Só complementando tua fala e fazendo já uma relação do que a gente discutiu em textos anteriores na perspectiva da língua portuguesa, né? Você evidenciou aí a importância do registro escrito, né? Mas eu acho importante a gente chamar a atenção também que trabalhar nessa perspectiva de situações problema, resolução de problemas, formular problemas, também vai desenvolver esse poder de comunicação da criança, né? Aí dentro dessa perspectiva da linguagem oral, né? Porque você mesmo falou, quando ela começa a fazer o levantamento de conhecimento prévio, né? Uma vez que a gente dá a oportunidade da criança organizar e expor seus pensamentos, isso vai direcionar também para que o aluno ele vá formulando, né, essas noções informais e intuitivas para que a gente chegue nessa linguagem simbólica de fato da matemática. E eu acho que isso também vai favorecer, né? Uma coisa, Mica e Nica, que eu achei bem interessante, é que quando ela começa o texto, ela começa chamando atenção para aquilo que Lília falou, que são os aspectos sociodiscursivos da resolução de problemas. Por exemplo, ele tem que entender as características do gênero, que tem perguntas, tem respostas, tem contextos. Ele tem que saber qual o problema que eles vão tratar, qual o assunto que eles vão tratar, para que eles estão fazendo aquele problema. Então, ela traz todo o contexto discursivo, e acredito que ela até usa essa palavra mesmo, para que ele contextualize o problema. Tem uns que fazem só perguntas, então ele desconhece a característica do gênero situação-problema, não é? Ele desconhece, então é importante que ele conheça as características, e ela mostra que é interessante que ele revise também. Achei interessantíssimo o trabalho dela de revisão, baseando-se naquilo que caracteriza a situação-problema, se ela está de acordo com a característica. Eu também gostei muito disso. Exatamente. É um processo, né, Ana? Quer dizer, as crianças elas vão formular os problemas, mas o professor ele tem que intervir justamente naquilo que a criança ainda não sabe, né? Então, existem características dessa estrutura que a criança ainda não vai saber sem antes passar por esse ensino sistematizado. Inclusive, o que ela define como os contextos que a criança precisa apresentar está muito ligado ao que Dolores Schnell chama da situação de apresentação. Primeiro, ela tem que informar a situação de comunicação para eles, para que, com todas aquelas questões, as características, o conteúdo tratado, as possibilidades, para que ele está fazendo aquele problema, todos os caminhos, ela precisa apresentar a situação para o estudante, porque ela diz que quando você propõe bem, ela faz inclusive essa fala, a proposta em si bem feita também já pode caminhar para um problema bem formulado. Ou seja, praticamente a mesma relação, eu até anotei aqui no texto, né? Que ela diz que a proposta já vai definindo a qualidade do problema. Isso. Aí, continuando, a gente vê aí um aspecto do que envolve a criação de texto pelo estudante. E aí a gente vê que envolve a organização, o aluno ele precisa organizar o que sabe para elaborar o texto. Então, envolve essas coisas na hora dele criar o texto dele, ele precisa de organizar o que sabe para elaborar. E esse texto não é um texto qualquer, ele tem que ter sentido e estrutura para comunicar. Então, como nós vimos no exemplo da pergunta do problema sobre o capitão, a idade do capitão, não tinha sentido.
E se o aluno ele começar a criar o texto dele, ele também vai perceber essa falta de sentido quando ocorrer. Então, na criação do problema, o estudante ele vai entender melhor essa estrutura. Também, ao criar o problema, o aluno aproxima a língua materna da matemática. Ele vai percebendo no contexto do que ele tem vivido e no contexto do que ele tem feito que ele está usando a língua materna, mas também está usando a matemática. E ele passa, como Nica já se referiu, de resolvedor para propositor. É uma ideia muito maior, mais abrangente. Quando ele propõe, ele vai além de só resolver. Ele vai além de só colocar aquilo que o professor quer. Ele também se identifica, ele também relata os experimentos e as ideias dele. Aí as autoras elas acrescentam o que é que a criança precisa reconhecer para trabalhar textos. Então, aí ela diz que a criança precisa reconhecer as diferentes funções da escrita. E aí a gente entende, essas funções da escrita, elas colocam aí uma lista, entre essa lista está expressar ideias, contar histórias, relatar e conservar traços, proporcionar prazer em inventar, construir um texto, compreender seu funcionamento, buscar palavras adequadas, entre outras coisas. E o que eu noto aí é que todas essas funções da escrita não podem ser compreendidas pelo estudante ou reconhecidas pelo estudante sozinhos. Ele vai precisar da mediação do professor. E essa mediação, então, ela vai pautar-se nesse sentido de que a função da escrita tem uma importância. Ao reconhecer as diferentes funções da escrita, a criança poderá realizar diferentes experiências com a escrita, em diferentes áreas de conhecimento, inclusive na matemática. Então, não é só a língua portuguesa que precisa trabalhar essas funções da escrita. Todas as disciplinas precisam envolver os estudantes nesse contexto, nessa ideia de reconhecer as diferentes funções e de, em suas experiências de criação, poder estar trabalhando essas funções. Ô, Alexandre, por favor. Alexandre, gostaria de falar? Sim, pode falar. Oi, pode falar. Alexandre, então, eu penso assim, veja, seria importante para o professor trabalhar com o aluno a situação, problema como gênero textual? Seria uma base interessante esse estudo, né, de uma forma simplificada, na hora que vá-se também pensar em que o aluno construa sua própria situação, problema? Sim, no decorrer do texto a gente vê várias propostas que as autoras indicam e que aproximam essa ideia que você está dizendo, do gênero textual considerando problemas. E ainda... Desculpa, Xande, vai. Colocando que essa formulação, se a gente for colocar pontualmente as ideias do que envolve essa formulação, ela vai também dentro de leitura de imagens, como a gente vai ver uma proposta dentro desse sentido. Vai também, a partir de palavras, produzir um problema. Então, o aluno ele vai se encaixando dentro da ideia de produzir problemas, mas, para isso, o professor precisa estar sempre mediando. Ele precisa estar colocando o aluno com o contato com vários tipos de problemas para que o aluno possa produzir adequadamente. Xande, completando a pergunta Pode de falar. Graça, situação-problema é um gênero textual, como gráfico, tabelas,
são gêneros textuais. Eles, de fato, são gêneros textuais e, como todos os gêneros, ele tem as suas especificidades, tem as suas características, tem seus aspectos sociodiscursivos, né? Como todo gênero. Então, a sua pergunta foi muito boa, porque sim, se a gente já faz um trabalho integrado com português e matemática, o professor precisaria ter essa relação que você acabou de colocar, de que situação-problema é um gênero, e como tal, ele precisa, para ser trabalhado, também ser explorado as mesmas dimensões que ela faz com qualquer outro gênero. Com a fábula, com o conto, a situação-problema tem suas características específicas do gênero situação-problema, entendeu, Graça? Então, a relação que você fez é a mesma. É um gênero e que também tem as suas dimensões, seus aspectos sociodiscursivos e suas dimensões estruturais, o estruturante daquele gênero. Sim, Ana. Muito bem, ótimo. Então, Ana, pegando aí a sua fala, seria muito interessante pensarmos também, né, em apoiar o professor nas formações também com esse gênero textual, situações, problemas, como complementar aos estudos que nós estamos fazendo hoje. Isso, essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia. Essa é a ideia, muito bem. Xande, continua, Xande. Aí, agora, a gente vê que quando os estudantes formulam problemas, acontecem algumas aprendizagens. O que aprendizagens são essas? Aí aqui mostra, dentro do texto, que os estudantes eles podem perceber o que é importante na elaboração e na resolução de uma dada situação. Né? Quando ele formula o problema, ele vai perceber isso. Se ele vai elaborar o problema, o que seria importante, o que tem que ter, o que não pode faltar. Aí também eles podem perceber que há relação entre os dados apresentados, a pergunta a ser respondida e a resposta. Então, por exemplo, voltando novamente para o exemplo do capitão, é dado o número de 2 tipos de animais e pede a idade do capitão. Não tem nenhum sentido isso. Ele vai perceber, quando ele formula o problema, que os dados apresentados têm que ter alguma relação com a resposta e com a pergunta a ser feita. Também eles vão perceber como articular o texto, os dados e a operação a ser usada. Então, eles precisam também perceber essa ideia. E eles sentem que têm controle sobre o fazer matemática. Quando os estudantes formulam os problemas, eles vão sentir esse controle com o fazer matemática e que podem participar desse fazer, desenvolvendo interesse e confiança diante de sua situação, problema. Então, diferente de quando ele apenas resolve, quando ele começa a propor, quando ele começa a formular, ele vai ganhando confiança no agir e no fazer matemática. E aí tem um exemplo muito interessante, né, Xande, no artigo, no que texto. É sobre aquela situação do milho. Eu achei muito engraçado. Eu amo, amei. Eu vou ler aqui para quem não conseguiu ler. É assim, Joyce e Paula são 2 espigas de milho que moram num grande milharal no interior de São Paulo. Resolveram participar de concurso de cabelos. Joyce estava radiante em frente do espelho, penteando seus cabelos, quando percebeu que eles estavam caindo. Decidiu contá-los. Ela estava com 1.247 fios e no chão 320 caídos. Desesperada com a possibilidade de não participar do concurso, foi investigar os fios de Paula. Espiando, notou alguma coisa muito estranha. Paula penteava os cabelos e eles não caíam. Joyce teve um ataque, pulou em cima de Paula e puxou seus cabelos. Que surpresa! Paula era careca. Quantos fios de cabelo Joyce tem a mais que Paula?
Gente, eu ri muito quando eu vi isso. Lindo, achei tão lindo, lindo. Surpreendente, perfeito esse texto. Não é? E aí eu tenho os desenhozinhos assim. O que é que Ela vocês é uma boa acharam do texto? produtora, né? Com certeza. Ô, Nica, eu gostei tanto dessa parte. E nesse dia eu estava com minha filha, que está no 5º ano, e ela tá tendo aula online. E nesse dia que eu estava lendo o texto, ela estava estudando exatamente essa formulação de problemas. E aí eu vi que ela estava com a cabecinha quente, porque tinha assim, com um colega, aí no caso ela já não ia elaborar com o colega, ela ia elaborar sozinha, porque está tendo aula em casa, né? Elabore um problema que tenha como resolução as seguintes operações. Aí dava lá só a operação, que era 250 vezes 15 igual a 3.600. E do lado outra operação, 3.600 dividido por 12 igual a 300. Aí ela estava quase chorando. Eu não consigo, mãe, eu não consigo, é muito difícil, porque aqui envolve multiplicação, divisão e só tem os números e tal. Aí me deu uma ideia. Na hora eu peguei esses probleminhas que estavam no texto e mostrei para ela. Ela riu tanto com essa dos cabelos da espiga de milho. E aí abriu uma luz, né? Assim, porque quando ela viu, ela disse, poxa, né, essas crianças criaram esse problema assim, né? De uma situação. Aí eu achei tão interessante, porque aí ela começou a pensar comigo, ajudando, e aí ela formulou um probleminha aqui, que aí a gente chegou à resolução, bem interessante. Ela colocou na fabricação diária de pastéis em uma fábrica, são organizados 240 pastéis distribuídos em 15 caixas. Aí, com essa situação, ela já resolveu a situação de multiplicação, né? Que aí ela multiplicou lá e deu os 3.600. Ela multiplicou os 240 vezes 15. E aí, a parte da divisão, que para ela é mais difícil, ela fez, sabendo que na produção diária de 3.600, que era o resultado da multiplicação, 3.600 pastéis, que devem ser entregues em igual quantidade a 12 lanchonetes, né, que aí a divisão, ela colocou que o 12 era a lanchonete. Quantos pastéis cada lanchonete recebe? Aí eu achei interessante isso que a Alexandre disse, porque no momento que eu apresentei uma resolução criada por uma criança, imediatamente ela se sentiu assim, eu também posso criar, né? Eu só tenho aqui os números, só as operações, mas eu posso criar um problema. E aí, assim, tanto para mim também, que eu achei difícil criar um problema. Imagina para as crianças, eu achei muito difícil criar, né, esse problema só da operação que já estava lá, já resolvida e tudo. E aí, quando ela viu esse probleminha aí dos cabelos de milho, ela imediatamente, assim, abriu tanto para ela como para mim também o caminho como criar a situação problema. E aqui ela usa o conhecimento todo dela da construção de histórias, não é? Ela vai levantando o enredo, ela sabe qual é o pela, mas ela sabe fechar. Ela tem que criar o problema, a pergunta. Ela tem que criar a pergunta, né, Nica? Ela vai, contextualiza e no final ela cria um problema. Cria o problema. Ela cria a pergunta. Eu achei ótimo o texto também. Também. Muito bom. Olha, e aí nessa fala, eu acho muito... A gente até ajudou, então, sem saber, né, a filha da colega. Exatamente. Quem tá falando? Que eu não, é não Cláudia, porque tá com o nome de Arthur, mas é Cláudia. Claro. Eu não estou vendo mais ninguém aqui, eu só estou vendo o slide. Porque é muito importante essa coisa do modelo, né? Quando você disponibiliza o modelo para a criança poder se inspirar e seguir. Então, que isso tem a ver também com a questão da comunicação dentro da sala de aula que Mica tinha falado antes. Quer dizer, quando a gente propõe essas situações, é muito importante que a gente ofereça esses modelos para os estudantes saberem que é possível, para que se inspirem nesse modelo e também que eles possam contestar o modelo, que eles possam comunicar a maneira como eles pensam que aquilo poderia ser estruturado, né? Então, essa questão da comunicação e do modelo é muito importante. E aí, você vê, obviamente, que ela tem... Oi? É aquela velha história da ligação entre a língua portuguesa e a matemática. O gênero textual, ele precisa ser bem trabalhado, não é somente apresentar e colocar os meninos para propor.
Do mesmo jeito que para eles produzirem um texto de um determinado gênero na língua portuguesa, eles têm que produzir o gênero a situação problema, ele tem que conhecer diversos modelos, a estrutura e tudo mais, né? Exatamente. E aí você vê que ela tem muitos conhecimentos em relação à estrutura dos problemas matemáticos e a outros gêneros textuais. Então, a gente poderia perguntar assim, tem pergunta nesse problema que ela formulou? Tem uma pergunta ali no final, né? Então, ela insere a pergunta. Tem dados no problema que ela formulou? Tem dados ali relacionados aos fios de cabelos. Qual é o problema, então, do problema dela? O que vocês acham que foi o problema para esse problema não dar muito certo ali no final? Faltou lógica, né? Faltou lógica. Porque se ela era careca, como é que ela podia subtrair, né? Fazer a resolução do problema? Na verdade... Ela até começou bem, ela colocou os dados, né? Que ela tinha 1.247 fios de cabelo na cabeça, 320 estava no chão, mas ela ficou preocupada com a outra que, né? Aparentemente tem mais careca. Só quando ela puxou os cabelos dela, a outra estava careca. Então ela ia subtrair de quê? Exatamente, quer dizer... Na verdade, ela problematizou e, na verdade, não precisava de nenhum dado daquele, né? Não precisava. Só a quantidade de cabelo. Não precisava ter caído o cabelo, não precisava... Porque só com o referencial do cabelo dela já resolveu o problema, né? Pode colocar quantos cabelos ela tinha na cabeça e quiser saber, né? Na realidade, talvez em geral teria, né? Positivo esse fechamento do texto dela, porque assim vai levar também os colegas a pensarem, né? Isso vai levar os colegas a pensarem. Não está tão prontinho, feito a gente vê muito, né? Eu achei super interessante isso aí que ela colocou no final, porque vale uma reflexão. Na verdade, acho que ela só tentou problematizar, colocar 2 dados aí, porque ela seguiu um modelo. E provavelmente são os tipos de problemas que o professor passava na sala de aula. Ou que não fosse esse professor que propôs essa atividade, mas que as outras experiências que ela teve com formulação com resolução de problema era sempre que tinha 2 dados, né? Dados onde ela ia resolver uma operação. Então, quando ela viu lá que tinha que ter aquela pergunta no final, ela disse, não, para ter essa pergunta eu vou ter que ter 2 dados para poder resolver o problema. Aí falta só o quê? Só uma intervenção do professor, né? Quer dizer, com a intervençãozinha do professor, ela aproveita toda essa criatividade do aluno, né? O professor só é chegar aí e sentar com a criança e fazer essa revisão só finalzinha, porque no mais foi maravilhoso, entendeu? Então, fazer a revisão criativo, né? que ela propõe, né? A revisão coletiva, como Chica propõe, que ajuda muito, né? Ela sempre propõe essa revisão coletiva para fazer os ajustes que estão faltando na situação criada. Muito bem, dona Ana. A senhora é muito inteligente, muito sabida. Disse com poucas palavras que eu queria ter dito. Muito obrigada. Quem está falando? Rosimere. Oi, Rosimere. Adorei essa participação de Rosimere. Estou adorando. Olha, e é engraçado que ela tem paragrafação no texto, ela tem a edição, não é? Quer dizer, quando a gente bate o olho, dá a entender que passou por um processo não de existe. revisão. Oi? Carla? Ai, não sei o que foi isso. Enfim, a gente vê que passou por um processinho ali, que inclusive tem esse desenho, mas realmente, como a colega falou, precisa ainda de uma intervenção do professor. Quer dizer, a questão aí é que a pergunta que ela fez, os dados que ela inseriu no problema não dão base para ela responder a pergunta que ela mesma colocou, né? A estrutura de um problema dela é uma comparação de um termo a mais, tem ali indicando quantos fios tem a mais, então é uma estrutura de problema que é uma comparação de um termo a mais, mas os dados que ela inseriu não estão realmente adequados à pergunta que ela fez. E aí, se a gente começa a intervir nessas 2 questões, a gente pode avançar com essa aluna. Outra coisa também é que existe toda uma discussão em torno do contexto dos problemas matemáticos. Aí a gente vê que o contexto se sobrepôs ao problema. Ela basicamente conta uma história que no final a gente já não sabe para onde vai
e depois traz a pergunta. Isso também é algo que precisa ser foco da intervenção do professor. Quer dizer, num problema matemático, a gente não vai contar uma história. A gente vai fazer um preâmbulo, a gente vai indicar um contexto para poder fazer uma pergunta. A gente não precisa contar uma história, a gente não vai escrever um conto, né? Então, também tem que ser foco do professor. E aí, como eu já tinha falado, a questão da comunicação, de deixar que as outras crianças, por exemplo, consigam resolver ou tentem resolver esse problema que ela propôs, vai ser muito importante para a gente ajustar o problema que ela construiu. Então, de fato, não é só formular o problema, é também realizar a reformulação do problema, né? Num processo que ele é contínuo. E Lilian falou a respeito das condições do contexto de produção, né? Quer dizer, o professor precisa deixar clara a finalidade, a função, as características do gênero para poder a criança realizar o procedimento. E aí eu acho muito interessante quando a criança também perceba por que ela está produzindo aquilo, né? Nica, só um minutinho. Você quer, enquanto você está explicando, sair um pouquinho para ver se eu consigo, que Biel me deu aqui mais ou menos uma orientação, enquanto você está colocando aí a explicação. Ô Edna, vocês estão conseguindo ver direitinho ou não? Ainda não? Não, ninguém vê nada. Eita, meu Deus do céu. Ai, como é que eu vou sair daqui? Se eu sair de compartilhar que você fala, né, Edna? Exatamente. Tá bom, vou parar de compartilhar. Pronto, eu estou falando, Nica, que eu estou amando. Tá. E aí, já não me lembro o que eu estava dizendo. Estava falando do quê? As condições de produção. Sim, as condições de produção. Sobre as finalidades, assim... Em língua portuguesa, a gente propõe as situações para as crianças. Por exemplo, vamos trabalhar o gênero carta. A gente vai escrever uma carta para quem? Lica, só voltando para o problema, assim, para mim, né, na minha concepção, ele ainda tá bom. Como eu estou vendo aqui com outras pessoas, né? Ela trouxe para esse problema o humor. Né? Ela foi criativa e ela trouxe humor. Né? Aquela coisa até, vamos dizer assim, da adivinha. Então, eu não vejo o porquê de esse problema estar sendo considerado assim, errado. Ele, para mim, ele me encantou. Né? Ele me encantou, porque ela foi super criativa e ela usou o humor. Ou seja, ela não era para olhar os dados, era para somente saber que a outra era careca, então os fios de cabelo que ela tinha na cabeça eram a mais. É justamente esse humor que ela trouxe para a linguagem matemática, que eu achei uma coisa aqui fantástica. Então, na minha concepção, não precisaria ser trabalhada essa questão de que os dados que ela usou não tinha a ver com a pergunta que ela fez. Eu acho que a criatividade dela e o humor aqui foi algo fantástico. Nica, deu certo não, só você pode compartilhar, viu? Tá bom. Depois eu volto aqui a compartilhar. Eu acho assim, não é parte da estrutura de um gênero problemas matemáticos a questão do humor, né? Isso talvez seja até uma hipertextualidade, não sei nem como que chama isso, Ana, mas não é uma característica desse gênero introduzir a questão do humor. E apesar de eu ter falado antes, quer dizer, a gente não define problemas matemáticos como problemas que podem ser solucionados, mas na escola a gente precisa produzir problemas que possam ser selecionados. Diga. Nica, só um minutinho para não atrapalhar. Edna, tenta aí de novo agora. Desculpa aí. Nada. Enquanto elas tentam, Nica e Soraya. Nica, mas veja, a solução está justamente aí, na questão da interpretação. Porque, como você mesmo pontuou, nem toda vez a gente vai ser obrigada a usar o algoritmo. Aqui era só usar a lógica, não é? Se uma espigazinha era careca e a outra tinha 1.247 fios de cabelo na cabeça, era justamente essa quantidade que ela tinha mais que a outra. Era só usar a lógica. Ela não ia precisar fazer nenhuma conta, vamos dizer assim. E aí, então... Tá aparecendo, Nica. Valeu, Edna.
Pode passar, eu não sei então, se está Edna. me ouvindo, viu? Mas eu consigo ver. Avanço. Vamos ver agora Tá como. sim, Edna. Tá lhe Estamos te ouvindo. já? ouvindo. Estamos te ouvindo. Aí, viu? Deixa eu colocar a tela. Nica, deixa eu responder um pouquinho a Soraya. Aí. Soraya. Está ouvindo, Soraya? Oi, Ana, estou ouvindo sim. Oi, É porque eu veja. fechando sempre o microfone assim que eu falo. Veja, é que Nica colocou aí uma coisa muito importante, que nós temos que estar muito atenta às características e às dimensões do gênero que a gente trabalha. É a mesma relação Eu não com a sei língua se eu estou portuguesa. passando direito. A questão do humor, ela não é uma característica determinante do gênero que está agora sendo trabalhado. Está entendendo? Muito pelo contrário, não é. É, Nica. Não é isso, Nica? A característica do humor, ele não faz parte das dimensões do gênero situação-problema. O que não deixou de ser engraçado e interessante o texto dela. Eu amei quando eu li, de ver toda uma elaboração que ela quis dar diferente ao problema. Eu achei isso ótimo. Mas é como a Nica acabou de colocar, o efeito de humor, ele não é uma das funcionalidades do gênero situação-problema. É isso, Nica? Exatamente. Agora, a gente nunca iria intervir com essa estudante de maneira a desconsiderar o que ela fez, né? Quer dizer, depreciar o que ela fez. A gente tem que realmente fazer essa intervenção de maneira a destacar o que tem de característica do gênero e ir sugerindo melhorias, realmente. Agora, eu também, Soraya, achei muito criativo o texto Adorei, dela. Eu achei... E ela tem 9 anos, a criança que escreveu esse texto tinha 9 anos. Pode passar, Edna. Que a gente tem que lembrar que a gente tem que preparar esse aluno desde o 3º ano, né? Porque lá no currículo já disse que a criança tem que elaborar problema desde o 3º ano. Né? Já é uma habilidade que ele tem que ser trabalhada pelo professor. Então, a gente, aos poucos, a gente vai amadurecendo com ele. Lógico, a gente vai desmerecer o trabalho da criança. Mas a gente vai fazer intervenções necessárias, né? Para que gere uma aprendizagem. Né? Isso. E aí, Chica propõe o trabalho fantástico da revisão e da reescrita das situações de problemas. Que aí dar conta disso, o que estiver faltando, o professor junto com os estudantes vão fazendo os ajustes, não é? E aí, como eu estava falando a respeito do que Lilian estava dizendo, quer dizer, tem que dar as condições dessa produção e a finalidade eu acho que é muito importante também, porque, como eu estava dizendo, a gente está trabalhando carta, o gênero carta. Os estudantes vão construir a carta para quê? Para quem eles vão escrever essa carta? Então, quando a gente escreve problemas matemáticos, a gente está fazendo isso para quê ou para quem? É outro aspecto que tem que ficar, eu acho, que tem que ficar muito claro também para o estudante. Então, existem várias maneiras do estudante ver uma finalidade em elaborar um problema matemático. Ele pode construir um problema matemático para desafiar o outro estudante na sala de aula. Ele pode construir um problema matemático para construir um livro de consulta sobre problemas matemáticos que pode ficar na sala de aula. Quer dizer, a gente não tem um livro didático, o livro didático não ajuda a gente a aprender sobre determinados conteúdos, por que a gente então não constrói um livro em que a gente pode consultar diferentes estruturas de problemas, né, e que fique disponível para a nossa turma? Existe um joguinho que a gente propôs numa formação, que foi a formação gravada, eu acho que ainda não chegou para vocês essa formação, mas a gente elaborou um jogo do Twister. Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo. É um jogo que os estudantes eles pegam algumas fichas, tem uma tela no chão e você vai colocando os seus membros ali de acordo com a indicação da ficha. Então, você mão direita no azul, pé esquerdo no vermelho, sabe? Então, a gente fez uma adaptação desse jogo e colocou problemas matemáticos para os estudantes resolverem. Então, ele pega uma ficha e aí tem um problema matemático para ele resolver. Se ele acertar, ele consegue colocar o membro ali na tela. Né? E o objetivo do jogo é acertar esses problemas matemáticos e não cair depois, porque ele fica meio embaralhado ali nos membros. Veja, uma finalidade seria pedir que os estudantes reformulassem, fizessem outros problemas para eles poderem jogarem de novo o jogo. Né? Então, você dá claramente uma situação onde o estudante sabe por que ele está construindo aquilo. E fica mais significativo.
né? Se a gente introduz um gênero e não diz por que vai introduzir, né? Isso acaba se tornando uma coisa que não pode não ser lembrada. E aí, pensando nisso, eu até estava me lembrando de uma situação que aconteceu comigo no 7º ano, veja só. Uma professora de história, que eu nem gostava muito de história, que a gente tinha que estudar o conteúdo da Segunda Guerra Mundial. E aí, ao invés dela propor isso para a gente fazer um teste ou fazer uma prova, como era comum, ela disse, olha, vocês vão ter que estudar o conteúdo da Segunda Guerra Mundial para que a gente possa encenar o julgamento do Hitler. Então, vamos dizer que a história tomou um outro rumo, Hitler ficou vivo e a gente vai ter que julgar ele. Mas, para julgar, vocês precisam conhecer o conteúdo. Então, a sala se dividiu em advogados de acusação, advogados de defesa, testemunha, não sei o quê, e a gente conseguiu estudar esse conteúdo. E até hoje eu nunca me esqueci disso. Quer dizer, a gente se caracterizou, a gente estudou aquele conteúdo para poder trabalhar aquilo, quer dizer. Então, se a gente traz uma finalidade muito clara para o aluno, e se essa finalidade, inclusive nos anos iniciais, que é muito importante, seja uma finalidade, inclusive lúdica, isso não vai passar batido, vai ser uma aprendizagem muito mais significativa para os estudantes. Edna, pode passar. E aí, como a Ana estava dizendo, esse processo de revisão, ele tem que acontecer para essa criança avançar, né? Então, a gente percebe que não é formular problemas, é formular e reformular os problemas. Então, é um processo que acontece num ciclo, né? E o professor tem que ter muita paciência para que isso possa acontecer. Um outro aspecto... Essa tela, Nica. Essa mesmo. E aí, um outro aspecto também é que a forma como o professor ele propõe isso tem que ser muito desafiante, tem que ser muito desafiador assim, e motivador para os alunos. Porque essas são duas características que eu acho importante da gente discutir com os professores. Então, quando a gente propõe a formulação de problemas, a gente tem que considerar aquilo que o estudante não sabe, mas a gente já sabe, mas a gente tem que considerar o que ele também não sabe ainda. Porque se a gente coloca situações que são extremamente fáceis para a criança, isso não vai ser desafiador. E aí um exemplo disso eu vi quando eu estava desenvolvendo o meu estudo, eu fiz uma coleta em 2016. Então, na minha pesquisa, eu tentei ver como que os professores escolhiam gráficos para levar para os meninos, para desenvolver algumas atividades. E aí eu perguntava quais eram os gráficos que eles escolhiam, por que eles escolhiam esses gráficos, e se esses gráficos eles consideravam que eram desafiadores para as crianças. E aí, 100% dos professores, essa pesquisa envolveu professores do 1º ao 5º ano, disseram que escolhiam gráficos de barras ou colunas, certo? E aí, quando a gente perguntava por que, eles diziam que porque eram representações fáceis, que os estudantes, eles tinham facilidade, né, de trabalhar com aquilo. Aí a gente perguntava, sim, mas geralmente quando você propõe essas situações, quais são as dificuldades que eles apresentam? Nenhuma. Os estudantes não apresentam nenhuma dificuldade. E aí a gente perguntava no final, e você acha que essa é uma atividade desafiadora? E aí ficava difícil justificar que era desafiadora, porque os professores já tinham respondido que era muito fácil, que os alunos não tinham dificuldade. Parece um pouco clichê a gente dizer que a gente precisa ensinar o que o estudante não sabe. Mas na prática, pelo menos o que eu vi no desenvolvimento dessa pesquisa, é que existem muitos fatores que intervêm ali para, de fato, o professor agir no que o estudante ainda não sabe ou não conhece. Então, o professor, às vezes, ele toma essas decisões porque ele não acha que aquele conhecimento é um conhecimento tão relevante assim do currículo, né? Então ele não vai dedicar tanto tempo para desenvolver aquilo, ou é porque o próprio professor ainda não consegue determinar o que de fato é uma atividade desafiadora, ou então é porque o professor realmente não quer sair dessa zona de conforto, né? E aí a gente encontra essas 3 situações na prática. Independentemente disso, não é uma questão discutível.
que as atividades não precisem ser desafiadoras para os alunos, as atividades precisam ser desafiadoras. E esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês é justamente para ver que quando a gente coloca essas situações que são desafiantes, os alunos eles têm realmente uma relação mais significativa com essa aprendizagem. E aí, para poder trazer situações e propor formulações de problemas que desafiem de fato os alunos, o professor precisa planejar as situações, né? Ele não até porque para eu saber aquilo que o estudante não sabe, eu preciso fazer um levantamento, eu preciso considerar no meu planejamento que vai ter um momento de eu conversar com os meus alunos, um momento de colocar essa proposição, um momento de revisão, quer dizer, eu preciso ter um planejamento muito claro. Pode passar, Edna. E aí eu acho que o Alexandre pode aprofundar mais esses Dar continuidade. Pronto. Nós vemos no próximo slide, então, as características de elaboração de problemas. A gente pode citar que a ideia de ser desafiador e motivador é uma das características, são duas características que Nica já falou bem. Aí, entre as características, a gente também tem estimula a capacidade inventiva e questionadora dos estudantes. Os problemas, eles trazem isso. Como nós vimos na questão do problema das espigas de milho, é uma produção inventiva que possivelmente nenhum adulto iria construir com tanta facilidade ou com tanta beleza quanto a criança fez, né? Então, nós ganhamos muito quando damos a oportunidade das crianças criarem. Essa capacidade inventiva que elas têm é grande mesmo. Também, entre as características, a gente pode observar que permite desenvolver interação na sala de aula. E aí a interação ela é de várias formas. Desde quando o professor faz uma construção coletiva, até quando eles trocam entre si os problemas que fazem. Então, vai haver interação em vários momentos na hora que se está construindo, elaborando e refazendo os problemas, né? Então, isso é constante. Para a elaboração dos problemas, o professor ele precisa ter alguns requisitos, né? Que requisitos são esses? Como a Nica já falou antes, a paciência para idas e vindas, porque como nós aprendemos na ideia de produzir textos, também se aplica aqui na produção de problemas, não pode ser tudo numa mesma semana e pronto. Deve respeitar o tempo. Começou essa semana, pode deixar umas 2 semanas depois para continuar. E isso vai facilitar, porque o estudante ele vai ver o texto daqui a 2 semanas diferente. Ele vai ter outras vivências, vai ter outras aprendizagens que vai facilitar um novo olhar daquilo que ele já tinha construído. Então, ele precisa ter paciência e planejar também, que Nica também já falou. O planejamento para uma continuidade é essencial. Se ele fizer da forma correta, os estudantes vão gradualmente produzindo e enriquecendo as suas atividades. Também o professor precisa intervir, respeitando a construção do estudante em cada etapa. Então, os estudantes, apesar de ter muita criatividade, sem a intervenção do professor, isso não vai ser explorado. Então, precisa ser dentro de intervenções, respeitando a construção da criança, essas características, essas formas de intervenção do professor faz com que haja o desenvolvimento da aprendizagem. Também o professor precisa pensar mais na qualidade do que na quantidade. Outra coisa que a gente também vê na produção textual. Não é a quantidade de textos que vai fazer com que o aluno aprenda, mas sim a qualidade desses textos. O professor precisa prezar nisso, na qualidade, porque às vezes escrever muito não garante muita aprendizagem, mas escrever com qualidade, sim. Então, dando subsídios, revendo, reformulando,
partindo da leitura de problemas já feitos, o professor pode ir qualificando o estudante a ter autonomia nessa forma de elaboração textual. Pode passar, Edna. Pode passar. Aí vamos ver as propostas que são dadas e o que o professor deve fazer e o que o estudante deve fazer em cada proposta. E aí nós fizemos, eu e Nica fizemos um planejamento de abordar dentro da proposta quais eram as funções de cada um dos atores, tanto do professor quanto dos estudantes. Dentro da primeira proposta dada, que é a partir de um problema dado, criar uma pergunta, nós temos uma função para o professor, que é discutir as diferentes perguntas surgidas, propor que os estudantes resolvam e permitir que melhorem o texto. Então, o professor ele tem essa função aqui, a partir do momento em que ele propõe um problema dado e que o aluno cria uma pergunta, ele vai ter que fazer essas discussões, ver várias perguntas que surgiram, discuti-las, colocar para o grupo, fazer intervenções para a melhoria do texto. Então, o que os estudantes devem fazer? Ai, desculpa. Reconhecer, só continuando, reconhecendo problemas dados da situação criada e inventar uma pergunta que evidencie um problema, né? Então, daí a gente vê o estudante ele precisa estar fazendo isso. A partir da intervenção do professor, colocando vários tipos de problemas, ele vai ter mais condição de fazer isso, de reconhecer os dados, de ver a situação criada e inventar uma pergunta. Pode falar, Nica. E aí, no texto de Chica, ela estrutura realmente esses tipos de propostas, de problemas, de modo que os mais simples sejam trabalhados primeiro, não é isso? E os mais complexos apareçam depois. Então, quando o professor lê esse texto, ele vai acessar realmente essa sequência, né? Porque ela propõe que a gente comece trabalhando com os alunos aquilo que é mais simples, de fato, para que depois a gente possa ir aumentando essa complexidade. Então, esse primeiro problema aí, veja que a intervenção que vai acontecer é só em relação à pergunta. Então, vamos entender, vamos fazer algumas perguntas aqui, né? A gente vai responder essas perguntas, os estudantes vão trocar, né, essas resoluções entre si, e aí a gente vai poder avançar. E aí tem um exemplo, pode passar aí, Edna, do que seria um problema gerado. A partir de um problema dado, os estudantes iriam criar uma pergunta. Então, Vera comprou 40 rosas vermelhas e 32 rosas brancas para enfeitar as 9 mesinhas da festa de seu aniversário. Quais as perguntas que a gente poderia fazer para complementar esse problema? Que perguntas aí vocês pensam que a gente poderia lançar aí para concluir esse problema? Quantas rosas Vera comprou? Quantas rosas ficariam em cada mesa? Quantas rosas vermelhas e quantas rosas brancas ela poderia colocar nas mesas, em cada mesa? Quantas rosas vermelhas tem a mais do que as rosas brancas? Isso. Então, tem muitas opções aí de perguntas, né? Pode avançar. Quantas rosas a mais tem vermelhas? Isso. Quantas rosas vermelhas há a mais do que as rosas brancas, rosas é isso? brancas. Isso. Tá, Edna. E aí a gente tem várias opções aí. Então,
nem vendo. Quantas rosas Vera comprou, né, ao todo? Quantas rosas vão ficar em cada mesa? Se for, e aí ele tem umas que são assim, se fossem 12 mesas, ou seja, já está mudando o dado, né? Mas não deixa de ser uma pergunta interessante. Se fosse 12 mesas, quantas rosas enfeitariam cada mesa? Então, isso pode exigir que o estudante tanto resolva esse das 9 mesinhas, quanto também resolva a das 12. Em cada mesa, metade das rosas murcharam. Quantas rosas ficaram em cada mesa? Então, aí você vê elementos também da criatividade que alteram esses dados. É muito interessante isso. E se Vera tivesse comprado a metade da metade do que ela comprou, quantas rosas ela teria comprado? Então, aí a gente pode realmente fazer muitas perguntas em relação a um problema muito simples, né? Que tem ali três linhas. Pode passar, Edna. Aí, outro tipo de proposta que é dada é uma proposta de criar o problema a partir de uma figura dada. E como é que pode se criar um problema a partir de uma figura dada? Aí foi dada uma figura que é uma historinha de Goethe, e a gente observa que os estudantes, eles, dentro do texto da Chica, eles fazem várias perguntas a respeito dessa imagem. Mas o que cabe ao professor quando escolhe a imagem? E o que cabe ao estudante quando vai criar um problema a partir de uma figura? Então, aí a gente pontua algumas coisas que no texto é revelado. Para o estudante, ele precisa observar a cena ou a imagem e retirar dela alguma ideia que possa gerar uma pergunta. Pode ir além da imagem, considerando algumas inferências a partir da imagem. Já para o professor precisa fazer uma escolha criteriosa da figura, para não induzir demasiadamente o que ele quer que as crianças perguntem ou respondam. E aí a figura, ela deve ser de natureza abrangente, interessante, de múltiplas possibilidades de ideias e não apenas indicativas de números, né? E aí a gente vai abordar também a questão de que seja uma figura que represente algo significativo para a criança na fase, na idade em que ela está, para não deixar de ser uma figura desafiadora, mas ao mesmo tempo motivadora. A partir de uma figura dada, criar uma pergunta. O resgate do contexto de estudos visto em outras disciplinas, isso é contribuído quando o estudante faz essa leitura de imagem. O problema a ser criado aqui pode advir tanto da observação da figura em si, ou de suposições que o estudante possa vir a fazer sobre ela. E o cuidado ao escolher a figura também é algo que caracteriza essa proposta de criar um problema a partir de uma figura dada. E aí eu acho, esse exemplo eu acho tão interessante porque fica tão nítido como que a gente pode conectar, relacionar essa situação aí com outras questões que a gente está fazendo em língua portuguesa, por exemplo. A gente pode estar trabalhando quadrinhos, tirinhas, e aí a gente pega esses trechos e pode pensar, olha, agora a gente vai poder fazer um problema matemático com esses personagens, ou então deixar realmente que as crianças possam se inspirar e ver o que é que dali a gente pode tirar para construir um problema matemático. Aí eu lembrei muito de Leila, porque no encontro anterior ela falou sobre essa questão das tirinhas, né? Eu me lembro que em algum momento ali, eu estava passando os slides, mas eu estava prestando atenção, que ela falou das tirinhas, de como é importante a gente trabalhar também com a questão das tirinhas com as crianças. Acho que logo da bruxinha, não? Eu já lembrei logo da tirinha da bruxinha, para fazer um problema matemático. Então, acho que é muito interessante aí, que é muito fácil fazer essa conexão, né? Fica muito fácil fazer essa conexão. Pode passar, Edna. Aí, agora outra proposta, a partir de um dado início, continuar o problema. Então, aí tem um exemplo. Uma perua de excursão pode levar 12 passageiros sentados. A minha classe quer fazer um passeio ao jardim zoológico e
Aí o aluno teria que continuar isso. E aí uma proposta foi dada por um dos alunos e todos os alunos querem ir. A professora, eu e os 33 alunos vamos em quantas peruas? Aí uma proposta do aluno. Aí a gente vê, as crianças geralmente utilizam os repertórios de problemas que elas já conhecem para produzir, completar os problemas. Então, a partir dessas ideias, o estudante vai construindo a aprendizagem a respeito de que elementos precisam estar dentro da produção de texto, considerando a ideia de problemas, de situações problemas. E aí o professor, o que cabe ao professor nessa ideia de, a partir de um início dado, continuar o problema? Cabe ao professor reconhecer o caminho já percorrido pelos estudantes em sua aprendizagem matemática a partir da pergunta por eles elaborada. Então, acaba que essa criação de problema vai ser um instrumento de avaliação, né? O professor vai vendo as construções e observando o desenvolvimento do estudante. E cabe ao estudante dominar as características do texto de um problema e os conhecimentos matemáticos que ele possui para aplicá-los à situação nova. Pode ser que produzam textos muito semelhantes aos de problemas convencionais. E aí o professor vai intervindo para que eles melhorem essa produção. Aí, O era o próximo Alexandre. slide. O Alexandre. Pode falar. Isso vai também refletir o repertório de problemas que a professora já trabalhou com os estudantes, né? Porque se ela faz sempre aquele, ele provavelmente nessa ele só vai saber completar. Então serve para avaliar também o trabalho do professor, né? Será que eu tô contribuindo para que meu aluno desenvolva ou eu só estou permanecendo ele do mesmo jeito, né? Exatamente. Exato, justamente. É. Vocês estão me ouvindo? Aí, pode passar, Edna. Estamos. Sobre aí isso outra que proposta. Edna falou, Edna, desculpa, Lilian. A questão dos modelos, é muito importante que a gente ofereça modelos. Por exemplo, esse que a Alexandre vai falar aí, é justamente a partir de um problema que é dado, criar um parecido. Então, a gente está disponibilizando um modelo e esses modelos eles têm que variar. Então, se o professor ele pega, né, os tipos de estruturas diferentes dos problemas, ele vai ver que existem muitas estruturas diferentes. A gente disponibilizou uma apostila para chefes de UEA na formação que teve lá em Nazaré da Mata, de matemática, onde a gente depois, no final, colocou um link onde vocês podem acessar os diferentes tipos de estrutura de problemas. Então, vai ter problema que envolve composição, vai ter problema que envolve transformação de várias coisas. Então, existe uma certa quantidade de tipos diferentes. Então, se a gente faz esse tipo de proposta e oferece modelos diferentes para os alunos, eles vão se apropriar de vários modelos e não ficar somente em um. Pode continuar, Alexandre. Pronto, aí aqui o professor, ele precisa dar um indicativo do que o aluno vai fazer. Então, nesse sentido aqui, ele propõe um problema e o aluno vai criar um dele, né? Então, o que a gente observa nesse? Então, vou ler aqui o problema. Uma academia de esportes funciona de segunda a sábado. A turma de vôlei se reúne diariamente, exceto às quartas. Há jogos de tênis todos os dias, exceto terças e sábados. São oferecidas aulas diárias de ping-pong. As aulas de natação são em dias alternados, a partir das segundas. Há aulas de ginástica diariamente, a partir das terças. Qual o dia mais movimentado da academia? E daí, a proposta do professor foi esta, e o aluno ele fez uma outra. Ele colocou na criação dele: um cinema funciona de segunda a sexta. O filme O Pestinha 3 passa todos os dias.
menos terça e sexta. Já Hércules passa só de quarta e sexta. Titanic passa todos os dias. O filme Uma Babá Quase Perfeita só passa de segunda, terça, quarta e sexta. Qual dia tem mais sessões no cinema? Então, a gente observa que o aluno ele criou dentro do contexto mais relacionado com a vivência dele, mas não deixou de usar os elementos que foram propostos no problema inicial. Então, isso é bem enriquecedor nessa proposta. Eu não vou ler o outro problema, mas eu vou partir já para o que cabe ao professor e ao aluno dentro dessa ideia de, a partir de um problema dado, criar um parecido. O professor ele precisa observar se os estudantes já estão se apropriando da estrutura de um problema e se já percebem o que é essencial em sua formulação. Então, tem que ter os dados, tem que ter um contexto, tem que ter uma pergunta, né? O professor precisa observar isso. Encorajar a produção para favorecer outras mais livres. O professor precisa fazer isso. O professor também precisa intervir na comparação dos problemas propostos com os produzidos. De repente, ele pega daqueles que foi produzido e traz para a turma toda ver e vai lendo com a turma e junto com a turma também tentando intervir naquilo que precisa ser reformulado. E o professor também precisa utilizar diferentes tipos de problemas modelo, como Nica já falou, especialmente os não convencionais. Aí a gente vê o que cabe ao estudante. Produzir um problema na íntegra, então do começo ao fim vai ser produzido pelo aluno. Ler a produção, relatar dúvidas, debater sobre incompreensões, semelhanças e diferenças entre os textos apresentados e que possam apontar saídas para as dificuldades encontradas. O estudante também ele vai precisar estar sempre colocando algo em relação ao que é divergente, indutivo ou lógico-dedutivo dentro das ideias que ele está fazendo. E o estudante também vai ampliar o repertório textual a partir dessa construção, né? E daí ele vai fazer aquilo que no início a gente propôs, né? A aproximação da linguagem materna com a linguagem matemática. Aí Nica continua. Pode passar, Edna. E aí, a todo momento, a gente está reiterando essa questão de que o registro ali, obviamente, vai ser muito importante para que a gente possa entender esse percurso, né? Sem esse registro, o professor ele vai ter muita dificuldade de entender essa progressão do aluno e de procurar um suporte para entender essa progressão do aluno, como intervir. E aí, a gente, nessa avaliação, é muito importante que o professor ele tenha uma visão mais construtivista do erro. Os estudantes, inicialmente, eles vão errar muito, não é? Esse é o processo. Os estudantes vão apresentar muitos erros. Produção escrita não é uma coisa simples. Então, em matemática também não vai ser. E a gente não pode perder isso de vista. Quer dizer, os estudantes vão errar, mas o professor ele tem que ter uma postura realmente mais construtivista de não desanimar essa criança nesse processo. Pode passar, Edna. Então, os erros mais comuns que as crianças podem apresentar ao formular os problemas, eles podem criar uma história ao invés de um problema realmente, em vez de um problema. Eles podem não sentir a necessidade de colocar as perguntas, na verdade, uma pergunta, né, que é essencial para responder o problema. Ele pode resolver o problema enquanto ele está formulando ali o problema, que não é um aspecto do gênero. Então, esses erros eles têm que ser compreendidos como um ponto de partida para essas discussões, para essas intervenções, para se gerar novas aprendizagens. Então, o professor precisa criar uma intenção real, um destinatário efetivo para suas produções, como eu já coloquei, quer dizer, precisa que o estudante entenda qual é a finalidade daquilo. O professor pode propor o sorteio de alguns dos problemas formulados para serem resolvidos por todos da classe, que foi como a Ana colocou
e como Chica no texto sugere, né, que essa produção em alguns momentos possa ser coletiva, e isso vale tanto para estudantes do 4º, 5º ano que já dominam a escrita, ou estudantes que ainda não dominam o processo de escrita. Trocar problemas entre os alunos é também um aspecto muito importante, e aí a gente tem que entender como avançar. Eu acho que essa é uma das questões que os professores mais se fazem, quer dizer, eu tenho um aluno que está num determinado estado, né? Como é que eu vou fazer para ele avançar nesse processo? Quer continuar, Alexandre? Ainda um pouquinho mais, falando um pouquinho mais a respeito, quando eles criam uma história em vez de um problema, a gente pode citar, por exemplo, aquela história que o aluno ele construiu e que está relatado no texto sobre os ursos. Seu Juca tinha 374 ursos gigantes para vender em sua loja. Um dia à noite roubaram 223 ursos. No dia seguinte, Juca viu que tinham roubado ursos e ficou louco da vida, porque aqueles ursos custavam mais do que R$1.000. E daí a gente não vê dentro dessa construção do aluno um questionamento realmente, né? Vê mais uma história, a história do roubo de ursos. E noutra situação, quando fala não vê a necessidade de colocar pergunta, a história do Joaquim, ela traz essa característica. Que Joaquim tinha uma cabra que foi vender e que tinha um preço de R$374 e baixou para 222. Então, o aluno, nesse sentido aqui, ele já dá a resposta no próprio texto. E a pergunta dele não é coerente com aquilo que ele disse no texto, né? Então, a gente vê nessas propostas, o aluno está aprendendo. O professor vai descartar a possibilidade de trabalhar com isso de jeito nenhum. Ele vai trazer para a turma, perguntar à turma o que está faltando no texto, como nós podemos melhorar, e isso vai fazer com que aquela construção do aluno ela seja importante para a turma toda, né? Então, esse trabalho deve ser feito nessa perspectiva. E aí eu estou um pouquinho preocupada com o tempo, mas é basicamente isso, né, Alexandre? Quer dizer, as outras questões aí que vão surgir na apresentação estão mais relacionadas a outros tipos de estruturas de problema que a Chica também coloca ali no texto. Então, existem algumas... Alexandre pode continuar, mas assim, quando aquela parte onde a gente também coloca as estruturas de outros problemas, né? O que o professor deve fazer, o que o estudante deve fazer, eu acho que basicamente ficou bem claro, né, gente? Mas pode continuar, Alexandre. Pronto, eu entendo que a partir dos slides vai ser mais... vai dar para entender o que a gente quis demonstrar, porque a nossa preocupação foi a seguinte: em alguns momentos o áudio falha. Então, se vocês tivessem mais escrito, então seria mais fácil se apropriar do que a gente quis mostrar. Então, por isso que está muita coisa escrita. No entanto, uma coisa que a gente tem que falar e que está dentro também da produção textual, em outras vezes que a gente trabalha outros gêneros, é a questão de planejar, a questão de fazer com que o aluno ele esteja com subsídios para isso, para poder produzir, ele tem que ter contato com vários tipos de textos. Então, nesse sentido também, quando vai formular problemas, para que ele produza, ele precisa ter contato com vários tipos de problemas. Também a questão do tempo. Você não vai trabalhar tudo numa só semana e esquecer no restante do ano. Você precisa estar trabalhando de uma forma a ser bem planejado. Começa agora, nessa semana, daqui a 2 semanas retoma, porque isso facilita a compreensão do aluno. Ele vai ter, nessa retomada, em outro momento, novas experiências e, com certeza, mais possibilidades de avanços. E isso deve ser constante, não é uma coisa de momento. Durante todo o curso, o aluno pode estar revendo essas construções.
outra coisa que a gente observa é que é uma forma de avaliar, né? Quando está trabalhando essa produção de problemas, o professor também está avaliando, né? E avaliando a escrita, mas avaliando também, dentro da matemática, a compreensão, que é essencial, né? Então, essas coisas a gente observou dentro do texto. E aí, só para Também, finalizar, quer concluir, Alexandre? Não, pode falar. Eita, volta lá, Edna. Porque a gente vê que as competências de um leitor é diferente das competências de um produtor, né? De quem escreve. Então, aí a gente retoma essas questões de que uma criança autônoma e que planeja as suas ações na produção escrita, ela tem que seguir realmente esse processo de planejar inicialmente o que é que ela pretende fazer, o que é que vai relatar, e ela pode fazer isso relatando com um colega de classe. No processo de revisão e de reescrita, o ideal é que esse texto, caso ele seja exposto, né, em outros ambientes que não ali na sala de aula, que isso realmente possa passar antes pela apreciação de algum outro leitor, para ele entender, para ver se ele entende de fato o que foi escrito, né? Aí a gente lembra da questão de que um texto é um texto quando a gente consegue ler o que é que tem ali, quando a gente identifica essa intenção, e aí é sempre importante esse processo de revisão. Edna, pode então avançar para o último slide. E aí depois, quando vocês acessarem o slide, vocês vão ver as outras... os outros problemas, exatamente, olha aí, proposta a partir de uma pergunta, a partir de uma palavra, e tem uma síntese de cada uma dessas propostas no slide. Pode passar, Edna. E é isso, um obrigada com máscara e álcool em gel. Também agradecemos vocês e esperamos que tenhamos contribuído com essas intervenções no texto. Menino, essa dupla eu queria só para concluir, se vocês tiverem ainda um tempinho de 10 minutos para a gente mostrar um videozinho de uma situação onde a professora ela integra a proposição de formulação de problemas na sala dela. Eu achei muito interessante porque ela consegue integrar isso dentro de uma sequência que ela estava trabalhando antes. Então, você vê que não precisa ser algo desconexo, né? E aí, talvez a gente pudesse olhar essa prática dessa professora para a gente pensar aí, até em sugestões de melhoria mesmo, porque eu acho que o olhar tem que ser esse, né? A gente às vezes vai na sala dos professores e tá muito bom o negócio, mas a gente ainda pode contribuir para melhorar. E aí eu queria passar esse videozinho para que a gente pudesse ver isso. E também, no final do vídeo, mostra como que a escola integrou a proposta da formulação de problemas e resolução de problemas no projeto político-pedagógico. É um vídeo curto, eu fiz um recorte mesmo, para que a gente pudesse ver. Mas é isso. Nica, está apresentando aí? Ô, Edna, está no teu e-mail. Eu já cliquei, já está na tela. Eu estou vendo. Veja não, se você... não está apresentando aqui, não. Está apresentando ainda os slides. Ah, então vou pausar o slide. Você tem que abrir o vídeo, clicar nele para já começar. Já abri. Aí tirei agora o slide. Tem um botão de apresentar, Edna. Não está apresentando, não. Peraí, viu? Deixa eu... Então. Mas digam aí o que é que vocês acharam. Tem alguma dúvida? Ficou algo que não ficou claro? Dizer que vocês... Excelente, Nica. Muito bom. E Alexandre? Perfeito. Perfeito, eu amei. Parabéns para a Maravilhoso, Parabéns. Trabalho Obrigado, gente. Diferente, inovador. Casou com o contexto de produção, da sequência didática. Isso, Cláudia. A dupla está de parabéns.
E foi o pontapé inicial das novas temáticas, né? Resolução de problemas. Vocês vão ver, gente, na oficina, que vai ter o momento da oficina de português e o momento da oficina de matemática, certo? Em cima do que a gente escutou hoje com essa dupla maravilhosa, que fez um trabalho excelente. Parabéns, Nica e Xande. Inovaram na forma da apresentação, que elas já trouxeram o texto de forma bastante organizada e interessante, né? De uma forma diferente de apresentar. Está todo mundo aqui elogiando a apresentação, que vai facilitar muito o trabalho do repasse, certo? E vocês arrasaram, tá? A dupla dinâmica de matemática. Parabéns. A dupla fala mansa, segundo quem? Sobre Carla, Edna, fala mansa. Não é Edna, né? Dupla fala mansa. Foi Edna que botou, porque eles conversam tão baixinho que ninguém escuta nada. Ainda não. Agora, não. Ainda não. Agora sim, também dá para passar esse vídeo no outro encontro que a gente falar sobre, que a gente fizer as oficinas também, porque eu achei ele muito conectado com o que vai vir também depois. Então, se não conseguir passar agora, eu acho que não tem tanto problema, não. Vai ficar bom também para outro encontro. Pode até mandar para o e-mail delas, Nica. Isso, a gente pode passar. Porque daí... Deixa a surpresa da oficina, né, Nica? Pode ser uma surpresa. E aí, vai conseguir, Edna? Tenta para ver. Acho que ela não... tá no Prezi ainda. Nica e Ana. Primeiro Ana, depois Nica e Alexandre, né? Ô, Ana, esse slide já pode ser compartilhado? Sim. É um link, viu, minha gente? É só clicar no link que ele vai para essa... Vocês vão visualizar exatamente isso aí que está na tela. Ô, Nica, então, apresentar. Tu tem que mandar o slide por e-mail, o link por e-mail, né? Para poder encaminhar para o pessoal. Ou tu já mandou para mim? Tu já mandou? Já mandei ontem. Tu é top das galáxias. Gostasse, Mark Dalva. Muito. Estou encantada. Material muito simples. A gente viu que é produção, é uma continuidade, produção e revisão de texto, não é? Achei muito interessante a forma como vocês colocaram. Foi muito clara, muito simples. Eu amei, viu? Tá de parabéns, orgulhosa de você e de Alexandre. Obrigado. Eu queria dizer para vocês, veja, a nossa ideia é justamente fazer esse rodízio de formadores para que todos vejam, tenham a oportunidade de fazer um trabalho, mostrar para vocês e, como sempre, eu sou uma pessoa muito orgulhosa das minhas equipes, tanto da equipe central como da regional. São minhas equipes, assim, top, tá? E eu tenho muito orgulho de trabalhar tanto com essa equipe central como com a equipe regional, que também está dando um show. A gente vê, eu falei sobre isso ontem numa reunião, da competência de vocês também, equipe regional, por vocês manterem o mesmo nível de encontro, de discussão, e os formadores e coordenadores dispostos a participarem dos encontros, independente, recebendo bolsa. Isso também é um atesto do trabalho, da qualidade, da competência, do serviço que vocês oferecem às redes municipais. E a gente vai continuar fazendo isso. Cada encontro a gente vai tentar mudar a temática, colocar outras pessoas da equipe, para que todos participem, para que todos sintam e experimentem, né, essa experiência do trabalho remoto, da formação, do estudo remoto. Isso é muito bom, não é? Todo mundo passar por essa experiência. Parabéns. Nica, está aparecendo? Começou a aparecer a imagem. Ok. Já que o assunto é a estratégia dos professores, a gente foi conhecer o trabalho da professora Alessandra Gaulic, da Escola Municipal Presidente Pedrosa. A Alessandra planejou uma atividade de resolução de problemas que envolve o trabalho com números, utilizando o material dourado e ainda a elaboração de um problema pelos próprios alunos. Vamos ver?
que será que a gente vai trabalhar hoje? Material dourado. Jogo do banqueiro. Eu dou para as crianças uma folha de papel sulfite dividido em unidade, dezena e centena. Uma caixa de material dourado para cada equipe. Como nós já avançamos com a nossa numeração, nós vamos chegar hoje até 300. Agora eu dou 2 dados onde eles jogam, ali eles já têm que fazer aquela operação ali de adição e logo em seguida daí o banqueiro, que é uma criança do grupo, por exemplo, ele jogou o dado lá, caiu no 5 e no 6, deu 11, então o banqueiro dá para ele a barrinha da dezena e mais uma unidade. O vencedor hoje será quem formar 3 plaquinhas dessa daqui. E me diga uma coisa, essa plaquinha aqui tem quantas unidades? 10! Quanto? 100. 100.